Você já ouviu falar de Alexander Dugin, um filósofo russo, muitas vezes colocado como o guru do Vladimir Putin? Então, se você quer saber os desdobramentos do atentado que vitimou a filha de Alexander Dugin, continue assistindo esse vídeo até o final aqui no canal Modernidade e Ciência. Eu sou o Paulo Bittencourt e vou colocar aqui para vocês alguns conhecimentos que eu adquiri também nas ciências sociais, estudando esses movimentos na Rússia que não são novos. São os movimentos eurasianos que começaram ali já em meados dos anos 20 do século passado. Então, o Alexander Dugin, ele não é o criador do movimento eurasiano, como muitas vezes a mídia rasa tenta colocar. Também ele não é o guru do Putin. O Putin tem lá uma luz própria como um agente da KGB e depois o diretor-geral da FSB, que sucedeu a KGB a partir de 1991. Então, apesar de existirem pontos onde os pensamentos de Putin batem com pensamentos do Dugin, o Dugin é um filósofo, é um sociólogo, um cientista político. Então ele está muito além, simplesmente, do que alguém que, como Putin, sempre foi um soldado que tinha que tomar as decisões, ainda que muito, muito difíceis do ponto de vista moral. Mas o Putin ele não vai pensar, ele não vai perder o sono dele se ele tiver que mandar envenenar alguém, se ele tiver que eliminar alguém que está conspirando contra o que eles entendem que é a reformulação da grande Rússia. Então, existem alguns aspectos que são semelhantes. Por exemplo, o Putin não aceita que a Rússia se submeta à Europa, nem à Ásia, nem aos Estados Unidos. Então, o Putin, nesse aspecto, concorda com Alexander Dugin de que a Rússia tem que seguir um caminho de uma potência eurasiana. E isso passa por anexação da Ucrânia e de povos que têm uma afinidade ali com a Rússia. Mas não é verdadeiro que simplesmente o Alexander Dugin, nascido ali em 1962, e que seguiu uma carreira um tanto quanto errática, ele poderia ter se tornado algum membro de alguma seita, que ele investigou tudo desde o Júlio Évora, religiões neopagãs, eslavas. Então ele transitou por muitos aspectos de religiões, de filosofias, e ele criou a própria, como ele mesmo diz, que ele é uma espécie de quarta via. Então ele pega aspectos do que foi o nacionalsocialismo na Alemanha, o que foi o fascismo, o que foi um comunismo, mas ele encaixa aspectos que ele foi pensando para a recriação do glamour do grande império russo. Nesse aspecto, ele é um ser bastante nostálgico, tradicional, né, de recriar. Então, uma coisa bem conservadora da família, os costumes. Então, o Dugin, nesse aspecto, tem uma certa semelhança com muito daquilo que o Putin fala. Mas o Putin não está sozinho. Tem todo um grupo de pessoas nostálgicas, né, naquele momento em que o Muro de Berlim cai, na sequência a União Soviética se desfaz. O Putin ali, com seus 30 e poucos anos, sentiu assim, falou assim, olha, nós tínhamos tudo para dar certo e agora o Ocidente. Então o Putin, de certa forma, coloca no Ocidente o principal algoz da destruição do sonho soviético, do homem soviético, né? Alguém dedicado ao Estado, alguém que
não quer simplesmente ter o lucro pelo lucro. Então, nesse aspecto, há uma certa coerência com os pensamentos do Dugin. Bom, o que é que acaba acontecendo na data que eu gravo esse vídeo? A filha de 30 anos do Dugin, que era também uma ativista muito próxima ao pai, a Daria Dugin, ou Dugina, como muitas vezes é chamada, ao voltar de um evento cultural onde o pai e ela fizeram palestras, ela volta sozinha num carro que, em tese, poderia ter sido utilizado pelo Alexander Dugin. Mas ela utiliza sozinha, ela sai primeiro do que o pai. Muito provavelmente uma bomba foi instalada sobre o carro durante o período que esse carro estava estacionado nesse evento, a algumas dezenas de quilômetros de Moscou, e ela, ao retornar para casa, o carro simplesmente explode e ela morre imediatamente ali. O Alexander Dugin está também a caminho e fica em choque quando vê o carro que a filha estava dirigindo em chamas, e ele sabe que é um atentado que provavelmente o atingiria se ele estivesse naquele carro com ela. Ele também teria morrido. Aí já se tem várias teorias, evidentemente, que vão nos próximos dias. Vamos ter que aguardar, as coisas são muito preliminares, ainda os dados são muito preliminares. Certos canais pró-Rússia já acusam os ucranianos de serem os culpados, então você prenda os suspeitos de sempre, né? Como já dizia há muito tempo, um jargão. Mas não é provável que seja realmente uma coisa da mão dos ucranianos, porque aconteceu nas proximidades de Moscou, então seria extremamente complexo para o ucraniano. É claro que existem muitos ucranianos dentro da Rússia e devem ter muita gente infiltrada, mas não seria de bom tom para os ucranianos, no momento como está tendo o conflito, completando 6 meses, que eles fossem matar o Alexander Dugin, né, que é um grande incentivador desde ali de 2014, antes até da anexação da Crimeia em 2014, ele já estava proibido de entrar na Ucrânia, porque ele defendia claramente que, inclusive, a Ucrânia tinha que ser apagada do mapa como nação. Mas seria muito improcedente a Ucrânia criar um Marte. Então, eu não acredito, sinceramente, que a Ucrânia esteja por trás disso. Eu acredito que sejam forças internas dentro da Rússia que começaram a ver o Alexander Dugin como alguém inconveniente, porque o Dugin, apesar da imprensa sempre dizer que ele é uma espécie de Rasputin do Putin, o Dugin muitas vezes era um tanto quanto inconveniente, criticando as ações do Putin, onde ele achava que ele devia ser muito mais incisivo. Então, no momento onde a Rússia passa por reveses de ataques de drones, de sabotadores ucranianos que explodiram artefatos em bases ali na Crimeia, o Dugin, dentro dessa linha de criticar que o governo está pegando muito leve com a Ucrânia, eu não me surpreenderia de que parte daqueles que estão na Rússia, que têm lá as suas críticas com relação à evolução do conflito na Ucrânia, não eliminasse o Dugin exatamente para criar um mártir, né, visando que eu acho que realmente ele que era o alvo e não a filha, né. Só que eu acho que o tiro vai sair pela culatra, porque o Dugin está vivo, o Dugin vai reunir
essas facções em torno de uma causa maior pela Rússia. Então, aqueles grupos que tentaram sabotar isso, essa linha, pode ser, a gente vai ter que ver qual é a reação do Kremlin, se ele de repente não vai realmente descobrir envolvidos nisso, mostrando que tem uma relação com inimigos externos, enfim, criando alguma narrativa, e no final das contas dando mais razão para aquilo que o Dugin vinha pregando. Então, pode ser que, apesar dele ser até um certo momento inconveniente, aqueles que estão em volta do Putin usem esse fato como um aglutinador do sentimento russo para ser mais incisivo com relação à Ucrânia. Historicamente, nós já tivemos vários incidentes na história de movimentos internos que mudaram muitas vezes o curso dos acontecimentos. O assassinato do Kennedy, onde sempre houve uma suspeita de uma conivência da CIA, descontente com os rumos que o Kennedy dava em relação a Cuba, aquela frustrada invasão lá da Baía dos Porcos, o incidente do Ferdinand, o Granduque, assassinado por um sérvio que eclode a Primeira Guerra Mundial. Então, várias dessas situações onde há um assassinato, tenta-se culpar um outro lado, como na Alemanha nazista se fazia muito ali com o povo judeu, né? Então, isso não é diferente hoje. Então, esse incidente, esse atentado contra a filha do Dugin, pode sair de uma maneira muito pior do que nós estamos analisando os dobramentos na guerra da Ucrânia até agora. Ainda não dá para saber quais são as forças dentro da Rússia que de fato conspiraram contra isso. Curioso que o Dugin, por mais que ele desde a invasão da Ucrânia, tenha sido muito, muito aguerrido com declarações, com as posições dele, ele intensificou essas declarações nesses últimos meses, mas ele não tinha proteção, ele não tinha escolta. Então, vamos ter que aguardar agora, nos próximos dias, qual vai ser a postura do governo russo em relação a descobrir realmente o que estava por trás desse grande atentado. E vamos imaginar, se de fato o Alexander Dugin estivesse naquele carro, ele tivesse morrido, qual seria a mensagem que teria sido finalmente passado? Quer dizer, o grande articulador dessa movimento eurasiano, aquele que chegou a criar partido para isso, ser um dos fundadores de um partido do movimento eurasiano, depois ele se afastou, mas esse grande artífice dessa ideologia de unificação russa, se tivesse realmente sido morto, o que quem planejou tinha por trás desse atentado? Porque o Alexander Dugin, da maneira que agora está acontecendo, de uma maneira maior, muita gente na Rússia, os canais que eu já tenho acompanhado, têm se colocado a favor das ideias do Dugin, em solidariedade com a moça de 30 anos que foi vitimada. Então, e se fosse o Alexander Dugin? Quer dizer, como que isso refletiria nas ações sobre a Ucrânia? E nós vamos ter que também aguardar como que o governo ucraniano, já existem algumas notícias não confirmadas de altos executivos do sistema de segurança ucraniano que teriam cometido suicídio. Por quê?
Por quê? Eles foram suicidados? Realmente houve suicídio? O porquê? Qual o temor? Porque certamente eles imaginavam que a culpa vai cair sobre os ucranianos.